Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Sou o professor Alessandro, professor de Língua Portuguesa, Literatura e Redação para o Enem, para concurso público. Quero, como sempre, agradecer a Deus por esta oportunidade de preparar esse vídeo para você. E segundo, agradecer você que já se inscreveu no meu canal, professor Alessandro. Muito obrigado pela contribuição, pela parceria. E também, em terceiro, eu quero, desde já, pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, que você inscreva-se, deixe seu like, seu comentário e a sua sugestão, tá? Então, esse vídeo que eu preparei aqui hoje é só a primeira de uma série de aulas específicas, tá? Para o concurso público do município de Moju, Pará, tá bom? Então, eu estarei comentando hoje uma prova que foi aplicada para o nível médio, tá? Para a Guarda Municipal, é uma prova aqui de 2019, certo? Do Instituto Consulpan, não vá confundir com a Consulplan, então tem uma diferença aí muito grande, né? Porque cada uma tem o seu estilo de prova, o seu estilo de prova de língua portuguesa. Então, eu adotei aqui uma metodologia bem facilitada, bem simples, para você revisar alguns conteúdos, tá? Então, além de estar comentando cada questão, eu estarei dentro da necessidade revisando cada item que, porventura, quem sabe você agora pegou o livro ou a apostila para ler e de repente tem dúvida, mas eu estarei tirando essas dúvidas aqui para você. Por isso, eu peço que você assista essa aula até o final. Pode ficar um pouquinho extensa, tá? Mas é uma aula que você vai ter muito proveito e eu tenho certeza que eu vou te ajudar aí na prova de língua portuguesa, seja para nível fundamental, médio ou superior, tá? Então hoje eu comento uma prova que foi aplicada para o nível médio, tá bom? Então desde já eu peço aí que você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, deixe seu like, seu comentário e a sua... Então aqui está o conteúdo, né, da prova de conhecimentos gerais para os cargos de nível médio e técnico, certo? Eu destaquei aqui desse conteúdo, por exemplo, o elemento aqui em linguagem não verbal, que a banca ela costuma colocar nas suas provas de língua portuguesa, não só texto, né, como nós vamos ler já aqui, que utilizam a palavra, mas também textos que utilizam de imagens e também que utilizam a linguagem mista, né, que hoje nós chamamos de linguagem multimodal. E o outro item que eu chamo a atenção do edital é aqui, ó, ela coloca aqui, descreve, né, que os tipos e gêneros textuais que você deve estudar, lógico. No caso, nós temos 5 tipos que eu estarei explicando em uma outra atividade que eu vou fazer também, comentando aqui, prova, tá, para você. Mas o que eu acho interessante, ó, que ela diz, ó, estuda esses gêneros textuais aqui, ó, propaganda, editorial, cartaz, anúncio, artigo de opinião, artigo de divulgação científica, ofício, carta. Então, já identificando para você. Então, nós temos uma infinidade de gêneros textuais. Só que a banca estuda, ó, estuda um desses aqui, ou estuda esses aqui, porque provavelmente eles podem aparecer na prova. Isso é fato, tá? Então, essa banca, ela costuma cobrar textos diversos, tá? Gêneros textuais diversos aí nas suas provas de língua portuguesa, ok? Então, eu queria aqui só lembrar você que ainda não se inscreveu no meu canal, para que você inscreva-se, deixe seu like, seu comentário, sua sugestão, tá? Você que porventura quiser ser um patrocinador aqui do canal, tá bom? Vou deixar aqui a chave Pix, ok? Aqui, caso você queira ser um patrocinador. Então, qualquer valor você pode estar enviando aí, ok? Para esse e-mail aqui, ó. Bom, e aí a gente vai estar divulgando aí. Então é Alessandro professor 700 @gmail.com, tá? Seja aí um patrocinador, contribua aquilo que você puder, tá? Então você, como eu falei, tem cursos aí que você paga altíssimo, mas eu te garanto que o que você vai aprender aqui vai lhe ajudar bastante aí na aprovação desse concurso público, ok? Que está a prova, né, na íntegra, perdão, que nós vamos comentar aqui, ok? Então, nós temos aqui 10 questões de língua portuguesa para nós treinarmos e revisarmos. Então, olha só, aqui nós temos o texto 1, um gênero textual aqui, ó. Então, tem aqui um título, tem aqui um subtítulo, tá? Então, pela sua natureza, pela sua estrutura, que a gente percebe que pertence ao gênero textual notícia ou reportagem,
ok? Não tem questão cobrando aqui algo específico sobre a estrutura, né, desse gênero textual. Então, nesse caso aqui, ó, a questão 1 simplesmente é uma questão, tá? É uma questão aqui relacionada à compreensão textual, tá? Então, nós temos a compreensão e nós temos a interpretação. Então, há uma diferença muito grande. Nas questões de compreensão de texto, como essa questão 1, tá? Então, notadamente, você vai o quê? As questões vão solicitar informações explícitas, tá? Que você encontra, no caso aí, no texto. Qual é a dica que eu passo você que vai fazer qualquer prova de concurso e tenha questões de português? Então, olha só, eu vou rolar aqui e observa aqui que esse texto ele é um pouco extenso. Então, o que acontece? Nesse tipo de questão, o que é que você pode fazer, tá? Aliás, o que você deve fazer, isso aqui é para qualquer prova de concurso. Então, primeiro, leia o enunciado da questão, tá, gente? Por que, professor Alessandro, eu devo ler o enunciado da questão? Porque aí você vai saber exatamente o que a banca quer. Então, tem muitas questões de concurso de língua portuguesa que, pela leitura do enunciado apenas, já tem como você resolver a questão, tá? Então, nesse caso, aplicando esse tipo aqui de metodologia, o que acontece? Então, normalmente, o ideal é que a gente gasta, dependendo da quantidade de tempo de uma prova, a gente gaste em média 3 minutos, por exemplo, em uma questão. Mas vamos dizer, não sei como é que está o seu processo de leitura. Então, por exemplo, se alguém lê devagar, então um texto como esse aqui, então tem gente que vai ler em algo em torno de 5, 6 minutos. E até chegar aqui na questão do enunciado da questão, tá? Então aí você já perdeu uma boa quantidade de tempo que o outro vai ganhar, tá? Então pode fazer isso aí. Primeiro você vai ler o quê? O enunciado da questão, certo? Então, o que é que diz o enunciado da questão 1? Com base nesse texto, assinale a alternativa falsa. Então, olha só, tá aqui, ó, é uma questão de compreensão apenas. Por quê? Você vai marcar uma alternativa que não tem relação, que a informação que está aqui, ela não faz parte do texto, ok? Então, esse tipo de gênero textual aqui, ó, fique atento, tá? No meu canal, eu coloquei uma playlist, essa aula aqui que está nessa playlist, e outras vão estar nessa playlist, Moju, concurso público de Moju. Então, no meu canal aqui eu explico outros assuntos de língua portuguesa, né? Tem um que eu comento numa prova do IBFC. Tem outros que eu coloco aqui, aulas do meu canal antigo, mas elas vão lhe ajudar, tá? Então, observa que tem aula aqui no meu canal de conteúdos aqui, ó, que vai cair nessa sua prova, ok? Então, assista essas aulas, assista essa aqui e outras que eu vou postar, mas assista essas aulas que eu vou lhe apresentar lá. Então, por exemplo, esse tipo de gênero textual aqui, que é uma reportagem, por exemplo, ele tem o que nós chamamos de lead, né, que normalmente, tá, ela fica aqui, é o primeiro parágrafo do texto, ok? Então, dependendo do contexto, dependendo do tipo de gênero textual, então tem muitas informações aqui, ó, que você já fica sabendo ou no subtítulo, tá? Textos que tem isso aqui, ou no primeiro parágrafo do texto. Por quê, professor? Porque normalmente nas reportagens, por exemplo, elas costumam apresentar o que nós chamamos de lead. Eu não vou detalhar isso aqui nessa aula de hoje, ok? Então, já é outra habilidade de leitura, conhecendo o gênero textual vai lhe ajudar. Então, olha só, vamos ver qual a informação que não faz parte do texto. Eu peço que você faça uma leitura aí, ó. Vou passar aqui, rolar, ok? Faça uma leitura do texto com calma. E aí, o que é que não tem no texto? O que é que ele não diz no texto? Então, eu já vou passar aqui, ó. Alternativa A, ela é verdadeira. Então, os sacrifícios, né, aqui para o personagem que é explicado aqui nesse texto, aconteceu durante um festival, que significa literalmente, ou seja, ao pé da letra, esfolamento dos homens. Então, se a gente observar, essa informação aqui, ela já está presente aqui no título, né, do texto aqui do gênero textual. Então, tá aqui, ó. As execuções em nome do deus Chip, né, o deus, aconteceu durante o festival conhecido como, tá, eu não vou traduzir esse nome aqui, que eu não consigo, que significa esfolamento dos homens. Não é verdadeiro isso aqui, ok? Alternativa B. Chip Totec está entre as mais antigas divindades pré-colombianas
conhecidas. Então, quando a gente lê aqui o texto, a gente vê que ele está fazendo aqui uma série de exposição de definição, e aqui a gente já encontra a informação dentro do próprio texto aqui que condiz que aquilo lá é uma informação verdadeira. Então, o Chip está entre as mais antigas divindades pré-colombianas conhecidas. Tá? Então, também aqui nós temos uma afirmativa verdadeira. Verdadeira. Não é isso que a questão pede. Não esqueça. É a questão falsa, né? A informativa que não é verdadeira. C. De acordo com um antigo mito, o deus estendia sua pele sobre a terra durante a primavera, renovando o solo com nova vegetação. Também, tá? É uma informação que nós encontramos aqui ao longo do texto, ok? Então, a gente encontra lá, ó, tirava essa pele dos humanos justamente para isso aí, certo? Alternativa D. Muitas civilizações pré-colombianas fizeram sacrifícios humanos e todas, aí é que está a questão, olha, prestem muita atenção nessas palavrinhas que a banca coloca, que gosta de colocar, que às vezes não tem no texto. Então, todas deixaram registros escritos, tá? Essa informação aqui tem no texto? Evidentemente, ela não tem aqui no texto, tá? Então, se a gente for fazer uma leitura aqui no texto, a gente vai ver aqui, ó. Tá? Então, muitas civilizações pré-colombianas fizeram sacrifícios humanos, mas, como várias delas não deixaram registros escritos, tá aqui, ó, certo? Então, aqui essa informação, não tendo um texto, ela contraria o texto. Então, nesse caso, o gabarito da questão 1, qual é? Questão de compreensão do texto é a alternativa D, que é uma informação falsa. Então, o que é compreender um texto? Tá? É você simplesmente analisar as informações, extrair os sentidos que tem no texto, que são sentidos explícitos, informações explícitas, ou seja, que você encontra a nível textual, ok? Na questão 2, entre aspas, por isso, no festival, tirava-se a pele de humanos em uma cerimônia que simbolizava o renascimento, a fertilidade e a alternância das estações. A conjunção, tá, constante desse fragmento estabelece com o outro período uma relação semântica de. Então, qual é a conjunção? Essa bem aqui. Vamos lá no texto. Aqui nós temos o assunto coesão textual. Esse assunto aqui ele é muito importante, tanto para a prova de língua portuguesa, mas principalmente para a prova de redação, né, que você está livre, está feliz, aí está sorrindo, nesse caso, porque não vai ter redação. Mas olha só, muito cuidado com ele, tá? Porque ó, o por isso, dependendo da posição no texto, ele pode significar consequência ou conclusão, né? Então, quando se estuda orações coordenadas sindéticas, nós temos 5 tipos, tá? E aí eu coloquei a primeira aula para o concurso de Moju, eu coloquei lá, eu identifiquei lá, ó, coordenação. Gente, eu explico, tá, de uma maneira bem assim, didática para você aprender esse assunto, que as bancas, e não é diferente a Consulpan, né? Não confundir com Consulplan, ela costuma colocar esse tipo de questão. Então, dificilmente a gente não encontra esse tipo de questão aqui, tá? Então, o que é que você vai fazer? Lá no texto, olha aqui, ó. Onde é que está o por isso? O por isso aqui, ele está o quê? Na posição de um conectivo que serve para ligar, ó, parágrafo, tá? Então, ele tem uma função aqui. Qual é a função que ele tem dentro desse texto? O elemento coesivo que expressa a relação semântica de quê? De conclusão, porque a ideia aqui é encerrar o texto. A ideia aqui é encerrar o que? O sentido, tá? Resumir, enfim, finalizar o texto do autor. Então, nesse caso aqui, ó, a alternativa A não é, porque nós não temos aqui uma relação semântica de oposição. Quem faz isso, tá? É o mas, é o porém, tá? É o contudo, é o todavia, é o no entanto. Então, como eu falei, assista a minha aula lá, que eu explico detalhadamente o que significa cada um desses, tá? Então, a alternativa, o gabarito da questão aqui, qual é? A alternativa B,
conclusão. Explicação também não tem nem como ser, tá? Não tem nem como ser, porque explicação, tá? Não é o que acontece nesse caso aqui. Eu tenho, para cada relação semântica, tá? Uma série de conectivos, né? Nesse caso, para explicação, nós temos o principal aqui, né? O famoso porque junto sem acento, o pois depois da vírgula, né? Antes do verbo, e o que em determinados contextos. Nós não temos isso aqui. E alternância também jamais poderia ser, porque nós temos os elementos coesivos que expressam, né? Como o próprio nome já diz, escolha, né? Opção, seja restrição, né? Seja, perdão, semelhança, certo? Então, o gabarito aí da questão 2 é alternativa B, conclusão, ok? Então, nós temos duas questões para esse gênero textual. Aí a banca colocou agora, olha só, agora já apresenta outro tipo de texto. Aí presta atenção, que tipo de texto é esse bem aqui? Ó? Nós temos, claro, uma tirinha. Todo texto tem uma finalidade, ok, gente? Preste muita atenção nisso, porque às vezes a banca ela pergunta. Então, por exemplo, qual é a intencionalidade discursiva? Qual é a finalidade? Qual é o propósito? Então, esse tipo de texto aqui, ó, por exemplo, ele tem como finalidade o quê? Ó, informar, certo? Mas pode ser também, a depender do posicionamento do autor, que tenha uma intenção de argumentar. Então, fica muito atento a esse tipo de coisa aqui. Ó. Não temos aqui pergunta sobre isso. Qual é a intenção? O que é que eu estou querendo? Aqui nós temos que a intenção é informar aqui, né, a questão dessa prática aqui, né, o esfolamento dos homens, ok? E aqui, a tirinha, também por ser um gênero textual, ela também tem uma finalidade, um propósito, uma intenção comunicativa, que normalmente é o humor, tá? Normalmente, não quer dizer, eu não estou dizendo, preste atenção, que sempre, isso jamais eu falo nas minhas aulas, então normalmente a ideia é o quê? Proporcionar humor, fique atento nisso aí. Aí o que acontece? Aqui nós temos um texto que utiliza, presta atenção, ó, imagem, e utiliza também o que? Palavras, não é isso? Ó, palavras. Colocar aqui que estão aqui foram usadas nos balões de pensamento da personagem ou na fala aqui do personagem Papai Noel. Tá? Aí vamos lá, questão 3. Na tirinha, há a expressão de. O que é que a banca está dizendo nessa questão aqui? Ó? Interprete a imagem. Mas lógico, o que acontece aqui? Ó? É um comando bem direto. É um comando bem objetivo. Mas ó, o que eu vou dizer? Nesse tipo de questão que envolve textos com imagem e palavras, não interprete apenas um, a não ser que o comando diga. Tá? Relacione os dois, porque imagem e palavras aqui são fundamentais para a compreensão e interpretação desse texto. Excluir um significa que você pode errar a questão. Então, na tirinha, a expressão de. Aí, vamos lá. Aqui nós temos a personagem Mônica, né? Que pelo contexto ela está escrevendo algo. Aqui, como a gente vê aqui, ó, o elemento aqui indica que ela está escrevendo uma carta. Professor, não sei nem o que é isso, tá? Duvido. Ok? Então, nesse contexto a gente sabe, né? Com certeza alguém já escreveu uma carta um dia aí. Aí aqui ela está pensando. Como é que eu sei que ela está pensando? Pelo balão aqui das bolinhas. Papai Noel, este ano eu queria. E preste atenção que ela coloca aqui reticências. Quadrinho 2, ó, olha só. Ela está olhando aqui, ó. E o que é que a gente observa? A gente observa uma série de brinquedos, né? Boneca, casinha, bola, bicicleta, enfim, ó. Veja que nesse momento ela está observando os brinquedos que já possui e ela para aqui no texto, ó, ela está fazendo uma hesitação. Aí o que acontece, ó? Quadrinho 1, quadrinho 2 e o quadrinho 3, nós temos uma quebra de expectativa nesse caso aqui, ó. Aí o que acontece? Só dizer obrigada. Quem é que está lendo aqui? É a Mônica? Não. É o receptor da mensagem dela, é o Papai Noel. E vejam que o Papai Noel está expressando que isso aqui não é dele. Ele está lendo a carta da Mônica, que já chegou. Então, nesse caso, analisando tanto a imagem, tá, quanto as palavras, o que a gente percebe? Na tirinha existe expressão de. Aí observa que não está perguntando de quem.
tá? Mas pelo contexto, a gente percebe que pela atitude da Mônica, ela está sendo o quê? Grata, não é isso? Ela já tem o sentimento aqui de gratidão, de agradecida. Por quê? Ó, este ano eu queria, ou seja, ela ia fazer um pedido, mas aí no final o que é que ela diz? Só dizer obrigado. Então, tá aqui bem claro, bem direta a questão. Feição, claro que não. Satisfação seria uma resposta que você poderia ficar em dúvida, tá? Mas aqui ela é grata, não é que ela está satisfeita, ela está agradecida. Então o sentimento aqui na tirinha é de gratidão, tá? Contente seria o mesmo sentido de satisfação. Questão 4, sobre a tirinha. A linguagem é um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si. Nesse sentido, na tira lida há, ou seja, existe. Então, aqui, ó, nós temos no enunciado um conceito de linguagem, tá? Um dos 3 objetivos da linguagem. Então, linguagem, ela serve, tá, para expressar sentimentos, emoções, certo? Ela serve para comunicar, ok? E também ela serve para interagir. Feito isso, o enunciado só pede aqui para identificar que tipo de linguagem nós temos. Então, presta atenção. Aqui nós temos... Então, você vai encontrar algum livro. Presta atenção nisso aí, ó. Por isso que é importante você assistir as minhas aulas aqui, esses comentários. Tem livros que você vai encontrar essa expressão aqui, ó. Linguagem mista. Só que, ó, a banca, ela utilizou o quê, ó? Olha só. Linguagem verbal, só tem linguagem verbal aqui? Aí você, professor, o que é linguagem verbal? Te explico. Verbal vem da palavra verbum. No princípio era o verbum, que significa palavra. O que é linguagem verbal? É linguagem que utiliza palavras, ok? Texto que utiliza-se de palavras. E o que é a linguagem não verbal? É aquela que não se apropria de palavras, desenhos, imagens, gestos, enfim. É a linguagem que utiliza de imagens. E o que é a linguagem multimodal? É a linguagem que antigamente nos livros nós chamávamos de linguagem mista. Então, olha só, já pensou? Você está estudando material, uma apostila, e está lá, ó, linguagem verbal, não verbal e linguagem mista. Aí aparece lá na tua questão, na tua prova, aparece essa alternativa, linguagem multimodal. Então, não esquece. O que significa isso aí? Simplesmente significa que é a junção tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal. Linguagem digital, você sabe que não é porque não é uma linguagem aqui, né, do contexto tecnológico e cibernético. Então, gabarito qual é? Alternativa C, linguagem multimodal. Pegou isso aí? Tá bom? Tá dando para entender? Tá dando para lembrar alguma coisa, para fixar? Você está vendo que o comando das questões da prova de português dessa banca não são, né, os comandos não são cansativos. Eles são bem diretos. Aquilo que você estudar e cair, você vai conseguir responder, tá? Professor, essa prova eu estou achando um pouquinho fácil, relativamente fácil para quem estuda, tá? Mas tem uma outra aí para assistente que eu vou comentar, que é relativamente fácil ou difícil, como eu sempre falo. Vai depender do grau de estudo que você tem, se você se preparou realmente, se você estudou, entendeu? Questão difícil é só para quem não se prepara, para quem não estuda. Então, olha só, questão 5 sobre o texto 2, né? Quanto ao uso das reticências na tira, foram usadas para... Tá? Então, essa questão bem aqui, ó, essa questão bem aqui, a banca deu como gabarito a alternativa D. Mas eu discordo, tá? Eu já explico por quê, ó. Cadê a reticência? Está ali no primeiro quadrinho. Papai Noel, este ano eu queria, e ela hesita, faz uma observação aqui, ó. Tá escrevendo a carta, não é isso? Ela faz um gesto, opa, ela está hesitando nesse momento. E aí o que acontece, ó? Ela continua a carta, não é isso? Mas ela colocou reticências lá, ó, no pensamento ali dela, ok? Ela está escrevendo, tá? Só que, observa, ó, ela está escrevendo, presta atenção aqui, ó, ela não parou. Onde é que ela parou? No pensamento dela, ok? Então, aqui, ó, lá no balão, o que está acontecendo? Ó, olha aqui, ó. As reticências foram usadas para o quê? Ó, suprimir palavras, que é sinônimo de omissão. Ok? Que é sinônimo de omissão.
Então, a Mônica ali, ó, na mente, ó, o autor, Maurício de Souza, utilizou ali, ó, reticências para omitir palavras que representam o quê? O pensamento dela, aquilo que ela está escrevendo. Então, olha só que interessante. Então, nesse caso aqui, ó, a banca diz, ó, gabarito é a alternativa D, mas eu não concordo em nunca que as reticências foram utilizadas para uma continuação de fato. Jamais. Aqui é a interrupção, tá aqui, ó, ela continua escrevendo, mas aqui o autor colocou reticências para quê? Para suprimir, fazer uma supressão, ou seja, omissão de palavra. Então, numa situação como essa aqui, tá? A banca dizendo que é D, eu entraria com recurso e provaria que a alternativa correta é a alternativa A, ok? Nesse caso aí. Por isso que é importante você estudar com professor, entendeu? Porque tem muitos, infelizmente, hoje tem muitos que se dizem professor, né? Mas às vezes é só para aventurar, tá? Então, pode ler, interpretar esse texto, estudar o conceito de reticências que você vai ver que nunca seria a alternativa D. Agora, o texto 3 para as questões 6 e 7. Então, observe que a banca, ela coloca na sua prova, né? Ela coloca diversos gêneros textuais. Então, ó, aqui já fica a dica, ó, é o estilo dela. Ó. Então, aqui, ó, estude aqui esses gêneros textuais, ok? Aqui para você ter uma noção, tá? Sobre esses assuntos, porque a banca já está dizendo, ó, posso colocar propaganda, eu posso colocar cartaz, eu posso colocar artigo de opinião, enfim, tá? Então eles têm essa liberdade, a prova, o estilo da prova deles é dessa natureza, tá, gente? É nesse estilo, é nesse sentido aí, eles costumam colocar um ou outro, tá? Gêneros textuais. Então vamos lá para a próxima questão, questão 6. Questão de gramática aqui, certo? Observe a charge, ó. No mesmo texto aqui, ó, gênero textual, reportagem, tirinha, e agora charge. Gente, charge, professor, o que é charge? É um gênero textual que normalmente tem como intenção, objetivo, fazer o quê? Ó, uma crítica, tá? Utiliza imagens e utiliza-se de palavras, certo? Então, muita atenção, muito cuidado aí, ok? Então, olha essa observação aí, ó. Então, observe, o que eu acho interessante é que a banca, até pela qualidade da imagem, isso aqui é a prova tal como ela aplicou, ok? Até pela qualidade da imagem, ela reproduz aqui embaixo, ó, a fala dos personagens. Isso aqui é interessante, né? Que às vezes sai lá a impressão não muito boa, tá? Às vezes é uma impressão econômica. Então, observe a charge acima, tá? Eu só mudei aqui a posição, e assinale a alternativa que contém assertivas, ou seja, informações que são verdadeiras, ok? Então, no primeiro quadrinho, no quadrinho 1, há verbos predominantemente no modo subjetivo. Aí eu vou dizer aqui que a banca errou, tá, gente? A banca errou. Por quê? Ó, subjetivo. O que é que significa isso? Subjetivo. Subjetivo está relacionado ao eu, tá? Então, aqui, a palavra é que a gente está falando aqui de modo subjuntivo, ok? Então preste atenção aí, ó. Então, já pensou? Alguém não domina o conteúdo, vai explicar uma coisa para você e dizer, olha, existe um modo subjetivo. Eu vi lá com o professor do YouTube, professor Alessandro, meu Deus, que mico, que papelão, jamais vou fazer isso na minha vida. Então, que assunto é esse aqui, gente, que você tem que estudar? Pode estudar, tá? Quero ver a banca que não põe esse tipo de conteúdo aqui, ó. Emprego dos tempos e dos modos verbais em português. Então, deixa eu resumir aqui para ti aqui, rápido, ó. Vamos lá. Então, no quadrinho 1, há verbos predominantemente no modo subjetivo. Subjuntivo, no modo subjuntivo. A banca colocou subjetivo, ok? Professor, isso é o caso de anular? A gente pede, porque a questão foi mal formulada. Só que às vezes a banca ela não quer anular, ok? Então é melhor você acertar para não depender de recurso. Informação assertiva 2. No quadrinho 2, tá? 2 esse bem aqui, ó. O verbo está no presente do indicativo. Aí presta atenção que a banca não diz qual é o verbo. Isso aqui é muito interessante, tá? Só diz lá, o verbo está no presente do indicativo. No quadrinho 4, então tá aqui, ó, nós temos
o 2, o 3, o 4. No quadrinho 4, os verbos estão no modo imperativo. Os verbos estão no modo imperativo. De novo, a banca não diz quais são os verbos, entendeu? Por quê? Então, veja só, o que acontece aqui nesse tipo de assunto, ok? O que acontece nesse tipo de conteúdo? Verbo é uma dificuldade que eu acho que você tem, muitas pessoas têm, identificar o que é verbo. É uma coisa assim que quando eu vou explicar esse assunto, o professor não sei nem o que é verbo. E a banca, ela sabe disso, ela não é boba não, quem elabora a questão. Então, se ela colocasse aqui ó, o verbo grifado, seria mais interessante, né? Pelo menos lá no primeiro quadrinho, tem as aspas ali, né? Que você identifica, mas não foi que a banca colocou. É que a Mafalda, a personagem, ela está transcrevendo aqui falas que são do gênero textual que ela está acompanhando, que é no caso a televisão. Então, olha só, verbo. O que é verbo na língua portuguesa? Tá? Verbo é a classe de palavra que expressa, presta atenção, ó, ação, vou colocar aqui o conceito bem simples. Estado, ok? Mudança de estado e fenômeno. Professor, Ronaldinho, fenômeno? Não, fenômeno da natureza, tá? Então, o que é verbo é uma classe de palavra, tá? Tem algumas gramáticas que também dizem que expressa aspecto. Enfim, é a mesma coisa que estado ou mudança de estado. Ok, gente? Professor, mas na hora eu não vou lembrar. Na hora você vai ver isso aqui, ó. Tenta conjugar a palavra, vê se conjuga. Vê se expressa a ação, o estado, a mudança de estado ou fenômeno da natureza, para identificar o que é verbo, ok? Então, olha só, verbo como classe de palavra, ela acompanha o quê? Ela é essencial para que exista o que nós chamamos de oração. Então, o que acontece aqui? Ó? Aí nós temos ó, a banca, assertiva 1, ela está usando o conceito de modo verbal. Assertiva 2, ela está usando o conceito de tempo verbal. E na assertiva 3, ela está utilizando o conceito de modo verbal de novo. Tá bom? Eita, professor, apaga isso aí que eu não estou entendendo nada. Calma, meu filho. Relaxa, que eu vou te explicar isso aqui, tu vai entender hoje e nunca mais vai esquecer, tá? Tá gostando da aula? Se sim, deixa aí o seu like, o seu comentário e a sua sugestão. Professor, eu quero ali ajudar aí. Eu vou mandar o Pix do Açaí, tá? Aí para lhe ajudar no seu canal aí, tá bom? Então, como eu falei, contribua aí com qualquer valor, certo? Que você já vai estar ajudando aqui esse humilde canal. Professor, qual é o seu Pix? Qual é o seu contato? Tá? Vou colocar aqui, ó. 8807 6431. Aqui o meu Pix para você patrocinar. Qualquer valor, como eu falei. É Alessandro Professor. Só agitar aqui rápido que eu já vou explicar, tá? alessandroprofessor@gmail.com, tá bom? E não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário e a sua sugestão. Te garanto, você estava desesperado aí, poxa, porque esses YouTube aí só querem dar aula para esses cursos grandes e tal, aí não, mas tem o professor Alessandro aqui que está lhe ajudando, ok? Então, olha só, vamos lá. Tempo verbal na língua portuguesa. Nós só temos 3, ok? Tá? Presente. Presta atenção aí, ó. Presente. Pretérito. Grava esse nome aí, anota aí. As bancas, elas não utilizam o passado. Elas colocam o termo lá para que você, por exemplo, eu não sei o que é isso. Eu não lembro que faz 10 anos que eu não estudo, professor. Tá? Então, eu já estou lhe ajudando aqui a pensar como elaborador de questão. E o futuro, tá? Claro que eles têm os seus subtempos, né? Então, nós temos aí presente do indicativo, pretérito imperfeito e por aí vai. Mas isso a gente não vai falar isso hoje aqui, ok? Então, os tempos verbais nós temos o presente, que o que está acontecendo é exatamente ao mesmo momento, é simultâneo, com que alguém que está escrevendo ou falando.
O pretérito não, o acontecimento já passou, é no passado. E o futuro, algo ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. E também na língua portuguesa, olha que interessante, nós temos 3 modos verbais. Então, note isso aí. Preste atenção nisso aí primeiro. Ouve o que eu estou te explicando aqui, depois você dá um pause e anota, certo? Ó. Então, nós temos um modo indicativo, um modo imperativo e um modo subjetivo. Não foi que a banca disse? Eu vou até parar de falar para você não se confundir. Subjuntivo. Então, rapidamente, quando é que o verbo vai estar no modo indicativo? Quando você perceber que a ideia que tem na frase é de certeza. Ou que ele expressa o quê? Um contexto de afirmação. Afirmação ou certeza, ok? Quando é que o modo vai estar no... Quando é que o modo vai ser imperativo? Aqui, ó. Quando o verbo expressar ordem, mandamento, súplica, tá? Porque, literalmente, a palavra imperador é que deu a origem ao sentido aqui da palavra imperativo. Foi a partir desse conceito aí que os gramáticos colocarão. O verbo vai estar no modo imperativo quando ele expressar ordem, mandamento, ok? E o verbo vai estar no modo subjuntivo quando ele expressar o quê? Hipótese, suposição. Então, vamos lá. Então, quando eu digo aqui, ó, o professor explica o assunto de maneira que eu entenda. Então, o verbo explica, ele está o quê? Ó, passando uma afirmação, uma certeza para ti. Então, é o modo que indicativo, certo? Agora, quando eu digo assim, ó, ei, pare de mexer no teu telefone aí, que eu estou vendo daqui. Ei, esse período que a gente está vivendo político, olha só. Ei, você aí, vote, ó. Observa aí, ó. Olha só o que acontece. É igual esses verbos que a personagem utiliza aí, ó. Use, compre, tá? Então, esses verbos aqui, certo? Eles estão no modo imperativo, ok? Eles estão no modo imperativo porque expressam ordem, mandamento, gente. Então, preste atenção que esse tipo de verbo aqui, ó, eles são muito usados nos textos injuntivos, que é um nome esquisito que as bancas gostam de colocar nas provas de concurso, para simplesmente dizer que são os textos que passam instruções. Por exemplo, o edital do teu concurso e a famosa receita lá do bolo ou de alguma coisa que você, porventura, tenha lido, tá? Então, e o modo subjuntivo, professor, nesse caso aqui, ó, expressa hipótese ou suposição. Então, olha só, o que você tem que aprender? Normalmente, eles vão ter essa terminação aqui, ou a frase vai expressar uma dúvida ou uma suposição. Então, vamos lá aqui, ó. O professor explica, explique, professor, no modo imperativo, e, se o professor explicasse esse assunto de novo. Ou seja, aqui nós temos uma hipótese, uma suposição. Então, o verbo está no modo subjuntivo. Deu para entender isso aí? Deu para entender? Tá? Como eu falei, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, a sua sugestão, né? Volte no vídeo aí, pause, que aí você vai ver as anotações que eu fiz para você, certo? Agora sim, vamos lá responder as questões. Professor, estou gostando dessa metodologia. Olha, estuda o conteúdo, a teoria, mas treine, tá? Pegue prova dessa banca e treine. Gente, não tem forma para você passar em concurso público diferente, tá? Você precisa conhecer como é o estilo da prova da banca determinada e, é claro, você precisa dominar o conteúdo. Então, é o que eu estou fazendo aqui para você, ok? Vamos lá. No quadrinho 1, há verbos predominantemente no modo subjuntivo. Aí você vai dizer, professor, eu já sei. Não é não, porque ó, use, né? Use, compre. A Mafalda está ali perto de uma televisão. Eu já sei que ela está se referindo, tá, à linguagem da propaganda, do anúncio publicitário, que tem uma função da linguagem chamada de função conativa ou apelativa. Então, essa informação aqui, ó, tá, ela é falsa, ok?
Então não esquece, a banca errou bem aqui, ó. Não existe modo subjetivo, pelo amor de Deus. Eu vou até colocar de novo aqui, senão alguém vai dizer, meu Deus, o professor Alessandro está ensinando errado. Tá aqui, ó, subjuntivo, certo? A banca errou. É o que eu estou corrigindo aqui para você entender. No quadrinho 2, o verbo está no presente do indicativo. Ou essa aqui é bacana, eu gostei, ó. Aqui a fala está escrita. Veja que aqui nós temos uma pergunta. Qual é o verbo? Não esquece que eu falei, ó. Professor, o E é verbo? Não, é conjunção. O O é verbo? Claro que não, é artigo nesse caso aqui, tá? O que? E o que nós somos? E o que nós somos? O que aqui é um pronome e o nós é um pronome pessoal. Então, nesse caso aqui, nós temos o que? Só sobrou somos, né? Que é um verbo. Aí você conjuga aí, ó. Deixa eu ver se é verbo mesmo. Eu sou, não sei como é, tu és, não é isso? Ele ou ela, né? É. Aí tá aqui, ó. Primeira pessoa do discurso no plural. Nós somos. Tá dizendo que nós éramos? Tá dizendo que nós seremos? Não. Está dizendo que aqui, quando eu falo nós somos, aquilo que eu estou expressando, a ação que eu estou expressando, nesse caso é um estado, ela acontece exatamente no ato de falar, no ato de escrever. Então, nesse caso aqui, ó, essa informação é verdadeira, porque o verbo somos está no presente do indicativo, ok? Primeira falsa, vamos ver a terceira. No quadrinho 4, então esse bem aqui, né? Os verbos estão no modo imperativo. Identifica aí para mim os verbos. Os é verbos? Não. Malditos é verbo? Não. Sabem é verbo? Sim. Sim, professor, porque está expressando aqui uma ação que nós ainda não sabemos. Tá? Então, nós temos dois verbos, tá? Sabem e sabemos. Eles estão no modo imperativo? Claro que não. Eles estão no modo indicativo, porque aqui a gente tem o que no contexto aqui que expressa certeza ou afirmação, não é isso? Então, é uma assertiva, certo? Nesse caso aqui, é falsa, tá? Porque no caso os verbos estão no modo indicativo e não no modo imperativo. Para estar no modo imperativo, só se não esquece do imperador, tá? Imperador nos sistemas que o tem é aquele que manda, tá? Ou seja, lembra da palavra ordem, súplica, mandamento, tá? Então, gabarito dessa aí, só temos aqui a 2 como informativa verdadeira, assertiva verdadeira. Aí vamos lá. Então, qual é a alternativa? 1 e 2, não. 1 e 3 estão falsas. 2 está corretas. Então, nesse caso aqui, o gabarito é a alternativa B, ok? Dessa questão. Aí a questão 7, tá? Já começou a dificultar um pouquinho. É isso mesmo. Prova de concurso é assim mesmo, tá? Mas eu tenho certeza que já deu para você lembrar aí de alguns conceitos e entender alguns conceitos de coisas, de assuntos que vão cair na tua prova. Isso eu te garanto. E aqui mais um. Questão 7. No primeiro quadrinho, vamos olhar só o primeiro quadrinho. Nas frases use, compre, beba, coma, prove, a classificação do sujeito é indeterminado, composto, simples, oculto. Professor, eu não sei nem o que é sujeito. Eu vou já te dar um sentido aqui, um conceito, para você lembrar sempre, ok? Aqui nós temos o assunto chamado domínio da estrutura morfossintática ou sintaxe, gente. Sujeito é o elemento que concorda com o verbo. Presta atenção, certo? O que é o sujeito é o elemento que concorda com o verbo. Para você identificar o sujeito, você pergunta o que ou quem. Então, olha só. Quem use, quem compre, quem beba, quem coma, quem prove. Aí vamos lá, vamos conjugar o verbo use, por exemplo. Eu uso, eu, não é isso? Tu usas, é isso? Ele ou ela usa. Professor, eu não achei o use, tá? Mas já te explico, tá? Onde é que ele aparece? O que acontece? Na nossa língua portuguesa,
nós não usamos o tu com frequência, tá? No lugar do tu, você e eu substituímos o tu pelo você. E o que é que acontece? Ó? Em algumas situações, porque a gente não quer falar o com S no final. Tu gostas, tu compras, tu bebes, tu provas. Então, o que foi que nós fizemos? Nós pegamos e colocamos o você, que é um pronome de tratamento. Presta atenção aqui, ó. O você é um pronome de tratamento, tá? Em que se deve utilizar nas situações de intimidade. Olha que interessante, coisa da língua portuguesa. Aqui daria para fazer uma ótima questão de concurso. Muita gente ia errar. O você é um pronome de tratamento segundo a norma culta da língua portuguesa. Não é segundo o Alessandro, não, tá? O que significa isso? Que eu só devo utilizar o você quando eu tenho intimidade com a segunda pessoa do discurso. Ou seja, com a minha esposa, com meus filhos, com a minha filha. Mas no dia a dia, o que é que acontece? Eu duvido. Você vai atender uma ligação, não conhece. Em determinadas regiões do Brasil, você vai utilizar o você porque você acha mais bonito, por exemplo, mais charmoso. E duvido que você utilize tu. Tem gente que pensa que o tu é um palavrão. Gente, tu não é um palavrão. Tu é a segunda pessoa do discurso que caiu em desuso e nós utilizamos o quê? O você. Aí o que acontece? Você aprendeu aqui isso comigo, tá? Você aprendeu aqui no meu canal, professor Alessandro, tá? Presta atenção nessa informação aqui, ok, gente? O que acontece? As propagandas, os autores dos anúncios publicitários, para você sentir que está falando contigo, quem é que vai aparecer muito? O você. E quem é que vai aparecer muito? O verbo no modo imperativo. Nós vimos isso aí na questão, né, que nós falamos anteriormente. Então, nesse caso, o que acontece? Quem use, nesse caso aqui, use quem? Use você, Mafalda. Quem compre, nesse caso, quem é o receptor da mensagem? Está lá. É, no caso, você. Aí eu te pergunto, a mesma coisa, ó. Prove. Quem prove? Ó, fala assim, prove, estude. Estude quem? Aí você vai dizer, professor, é você. Exatamente. Só que o você, ele aparece aqui de forma explícita na oração? Não. Você descobre, tá? O você, o pronome que hoje nós utilizamos na segunda pessoa do discurso, não é isso? Só que ele é um pronome de tratamento, mas nós fizemos isso, você aprendeu isso aqui hoje na sala de língua portuguesa. Nós utilizamos ele, tá? Na segunda pessoa do discurso, só que nós descobrimos pela terminação do verbo. Como assim, professor? Aqui, ó. Eu escrevo sou. Aí eu pergunto para você, vamos achar o sujeito? Aí vamos lá com a pergunta que eu disse. Tá? Que é o sujeito elemento que concorda com o verbo. Quem sou? Aí você vai dizer, professor, essa aqui é fácil. Eu. Exatamente. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu escrevi eu sou. Eu tenho só um núcleo que concorda com o verbo. Aqui eu chamo de sujeito simples. Certo? Aí eu digo agora, ó, sou um professor de língua portuguesa que ama ministrar aula. Veja, veio na oração? Não. Ele está o quê? Ele está escondido, ele está implícito, ele está oculto. É por isso que nesse caso aqui, ó, é a mesma situação que aconteceu aqui nessas orações. Use você, compre você, beba você, coma você, prove você. Apareceu? Não, o pronome está escondido, professor. Isso. Lembra do termo escondido, não tem problema não. Está escondido. Então, nesse caso, a norma culta chama de quê? De sujeito oculto, né? Vai aparecer o oculto, ou elíptico, tá? Ou desinencial. Eles gostam desses nomes aí. Eu, quando eu leciono, tá? Eu digo, ó, pode colocar até fantasma aqui que eu aceito. Quem não aparece, tá? Um aluno entendeu, mas claro que isso não vai aparecer. Vai aparecer oculto, elíptico ou desinencial, você já sabe, é o caso desse sujeito. Indeterminado não, porque, ó, na língua portuguesa, tá? Você vai aprender, não vai esquecer, na língua portuguesa, sujeito indeterminado só existe em duas situações. O verbo está na terceira pessoa do plural, sem qualquer elemento que identifique. Por exemplo, roubaram a loja. Aqui, ó, eles ou elas roubaram. O pronome eles não vem.
E a outra situação, quando o verbo está na terceira pessoa, tá? Do singular e mais a partícula SE, que nesse caso é o índice de determinação de sujeito. Isso aqui é coisa que a gente tem que estudar também, mas um outro encontro nós vamos estudar, tá? Então, na língua portuguesa, nós temos só esses dois casos de sujeito indeterminado. Não é esse caso aqui. Sujeito composto, quando nós temos dois ou mais núcleos, né? Então, quando eu digo aqui, Ana e João gostam do mesmo tipo de música. Aí vamos lá, quem gostam? Aí você vai identificar João e Ana. Então aqui eu tenho dois núcleos, né? Dois substantivos aqui na função de núcleo do sujeito. Então a gente chama de composto, que não é o que acontece aqui. E simples, como a gente tem aqui só um núcleo, né? Só uma palavra que nesse caso concorda com o verbo. Esse assunto aqui, estude que esse assunto as bancas gostam, tá? Nós acabamos de falar dos termos essenciais da oração. Aliás, o termo essencial mesmo é somente o predicado, que isso é uma outra aula, um outro momento que a gente vai falar. E aqui a banca só quer que você classificasse o sujeito, ok? Ficou claro aí? Então, nesse caso, o sujeito é oculto porque está implícito o pronome você, que eu já te expliquei. E eu vejo que eu não disse se está certo ou está errado, eu só te disse como é que a língua está dizendo que é para fazer norma culta, né, na gramática, e como é que ela acontece no nosso dia a dia. Assim que eu faço com meus alunos em sala de aula. Eu gosto que eles entendam a questão da língua portuguesa. Então, uma questão como essa aqui, eu tenho certeza que fica mais fácil. Caminhando para o final, essa nossa aula de hoje, tá? Como eu falei, comente aqui no meu canal, de professor, comenta mais assunto X, professor, coloca aí mais uma prova, eu vou colocar, viu? Vou colocar de nível superior, essa de nível médio aqui serve para você que vai fazer a prova de nível superior, para lembrar de algumas coisas, ok? E não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, seu comentário, sua sugestão. Mais um texto, viu? Eita, professor, o que é que eu vou fazer? O que é que tu vais fazer? Aqui, ó, tá? Pega aí, ó, editorial, começa a treinar, pega cartaz, começa a exercitar, anúncio, começa a treinar, ok? Então, é isso. As questões, a banca já disse, ó, eu vou colocar texto. E você vai ter que se virar, como ela fez nessa prova aqui, ó. Imagina quem não gosta de ler, tá? Leia a história em quadrinhos a seguir, tá? Então, uma HQ aqui, ó, outro gênero textual. A história em quadrinhos apresenta de modo caricatural, ou seja, crítico, né? A religião. Com base na tirinha, analisa as afirmativas a seguir. De novo, uma questão de compreensão de texto, uma compreensão textual, ok? Então, imagem com impressão econômica, né? E a banca fez o quê? Colocou aqui a fala dos personagens, respectivamente, certo? Então, olha só. Deus, obrigado pelo meu sucesso, né? Deus, obrigado por me proporcionar essa aula de hoje. Oxalá, obrigado pelo meu sucesso. Ó, tá aqui, ó. Veja que nós temos o personagem, aqui nós temos outro. Ganesha, obrigado pelo meu sucesso. Veja aqui que nós temos outros. Aí aqui alguém falando, ó, aqui eles estão conversando, né? Ó. Já consegui realizar 254 sucessos hoje. Pelo contexto da tira, veja bem, aqui nós temos pessoas de diferentes religiões falando com Deus, que numa determinada religião o nome é Deus, em determinada religião o nome é Oxalá, em determinada religião o nome é Ganesha. Aí aqui pressupõe pelo contexto que nós temos Deus, que nós temos Oxalá, que nós temos o que? Ganesha, ok? Ó, aqui o que é que a gente está fazendo? Simplesmente fazendo a interpretação aqui, né? A compreensão dessa história em quadrinhos, ok? Como eu falei, ó, relacionando tanto palavras quanto imagens para chegar ao entendimento e vamos ver aquilo que a banca quer aqui nas afirmativas, certo? Então, eu já consegui realizar. Então, Deus já consegui realizar 254 sucessos hoje. Por omissão aqui, ó, eu já consegui realizar, esse Deus também fala, ó, o Deus Oxalá. Eu já consegui realizar 198 sucessos hoje. E pelo contexto, o autor eliminou aqui, ó, não foi? Eu já consegui realizar 234 sucessos hoje. Então, vamos ver agora a assertiva 1, tá? Assertiva 1. Não há necessidades religiosas inerentes à existência humana, tá? Então,
É possível encontrar essa informação aí no texto, tá? Não existe necessidades religiosas inerentes à existência humana. Claro, muito cuidado com esse tipo de questão. Não é a tua interpretação, ó, é com base na tirinha. Então, nesse caso aqui, ó, essa informação aqui, ela não procede, ela não está baseada, tá? Ela não está de acordo com o que nós vemos na tirinha. Existem sim necessidades religiosas que são inerentes, ou seja, que nascem, né, com a questão humana. Tanto aqui que nós temos, nesse caso aqui, sucesso, né, mas a gente vê que outros elementos aqui estão oferecendo outras coisas, né? Tem essa relação, o conceito aqui de religião, na verdade, é essa interligação do ser humano, né, com algo aqui relacionado à essência, nesse caso aqui, né? Então, existem sim necessidades religiosas que são inerentes. Aliás, não existe, né? Então a informação aqui está falsa. Que ela diz que não há necessidades religiosas inerentes à existência humana. Então, o ser humano tem sim necessidades religiosas, ok? Aqui, seja pelo sucesso, seja pelo alimento, seja por alguma coisa. 2. A religião não elimina o mal-estar do homem na civilização, ok? Tá? Então, o que é que está dizendo aqui? A religião não elimina o mal-estar do homem na civilização. Essa informação aqui, de acordo com o texto. Ah, professor, eu sou ateu. Eu penso nisso. Cabeção, cabeçona, não é o que você pensa. Não esquece, tá? Esse é o tipo de erro que acontece muito em interpretações de texto, que nós chamamos de extrapolação, tá? Ó, o comando, lê o comando, não esqueça, lê o comando, tá? Não é o que eu penso, é o que está aqui na tirinha. Eu vou analisar aqui, ó, ok? Então, muita gente vai, ah, eu sou ateu, não acredito nisso, não. Então, isso aqui é o quê? Tá? É uma informação verdadeira, é uma informação falsa. Então, vamos ver de acordo com o texto. A religião não elimina o mal-estar do homem na civilização. Verdade, professor? Vamos ver de acordo com a tirinha. É verdade ou é falso aqui? É falso. Porque a religião, de acordo com a tirinha, ela elimina o mal-estar do homem na civilização. Como é que a gente sabe isso? Está aqui, ó. Se o cara consegue um sucesso, ele fica de mal-estar? Claro, professor, evidente que não, né? A não ser que alguém que gosta de sofrer tanto assim. Exatamente. Ou seja, ele perde, ele elimina o mal-estar. Então, essa informação aqui não, ela está falsa, ok? Terceira, de acordo com a tirinha, com base na tirinha, a atitude religiosa possui uma função psíquica importante para o desenvolvimento humano, independente do credo ao qual o indivíduo adere. Beleza. Tem muita dificuldade aqui, como eu falei. Só cai no erro se você extrapolar. Então, muito cuidado, ok? Se a questão vier infere, conclua, aí sim vai ter alguma informação que vai relacionar, por exemplo, tá, com o teu entendimento, mas não é o caso. Aqui é questão de compreensão. Você vai ver aqui, ó, com base na tirinha, com base na tirinha. Não, isso não tem aqui, não, isso tem aqui, ok? Em um outro momento eu vou explicar isso aí, mas olha, eu já tenho no meu canal uma aula sobre pressuposto, cara. Estude isso aí, que isso, tá? As bancas gostam de colocar esse tipo de coisa nas provas de português. Então, sendo assim, tá? Aqui nós temos a afirmativa verdadeira, ok? Então, nesse caso, vamos ver aqui, ó. Assinale se somente a afirmativa 1 estiver correta, não. Se somente a afirmativa 2 estiver correta, não. Se somente a afirmativa 3, está aqui a 3, né? Verdadeira, falsa, falsa, verdadeira. Então, gabarito da questão alternativa C, tá? D não, porque somente as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas, ok? Estão conhecendo aí? Estão gostando do estilo dessa banca? Entenderam porque a banca colocou no edital de vocês bem aqui, ó, ok? Ó, linguagem não verbal. Que está dizendo, ó, não vai cair, não pensa que na minha prova vai cair só notícia, só reportagem, não. Vai cair esse tipo de gêneros textuais aqui que utiliza a linguagem multimodal que você viu hoje, aprendeu o que é que significa a linguagem multimodal, tá? Então aqui tem a questão 9, né? Vamos lá. Questão 9, também de sintaxe aqui, né? Nos termos da oração, ok? A justificativa, ou seja, qual a razão para o uso das vírgulas na tirinha?
para separar vocativos. B, para separar orações justapostas assindéticas. C, para separar postos certos predicativos. D, para separar oração intercalada. Muito fácil isso daqui, se você estudar. Vírgula, ó. Vírgula, vírgula. Deixa eu apagar aqui. Presta atenção lá, olha o contexto. O que é que acontece, ó? Isso aqui é quando você está orando, quando você está rezando, enfim, quando você está manifestando a sua fé aí com um ser superior. O que acontece, ó? Olha lá, ó. Aqui nós temos o emissor e o receptor, Deus. O emissor e o receptor aqui, Oxalá. O emissor e o receptor, Ganesha. Então, o que acontece aqui nas três situações, há uma invocação, ou seja, um chamamento, que é exatamente isso que esse termo que eu chamo de especial, tá, da oração, ele faz. Então, quando eu digo aqui, ó, concurseiro, presta atenção na aula. Jovem, você é o futuro da manhã, tá? Então, a vírgula, ela serve para separar o quê? O vocativo, que é um termo que é especial, né? Não é nem acessório, nem integrante e nem essencial, tá? É um termo aqui especial, vamos dizer assim, né? Que serve para o quê, ó? Nesse caso aqui, para invocar, para convocar, para falar com alguma divindade ou com alguém, né? Fazer um chamamento, certo? Então, a alternativa aqui, o gabarito qual é? Alternativa A. Para separar orações justapostas, a sindética, claro que não, né? Quem só tem o nome, a quem só tem o nome é quem só tem o nome. Professor, o que é oração justaposta? Eu explico na minha aula que eu coloquei aqui antiga do meu canal antigo, tá? Isso eu explico detalhes lá para você entender e não vai esquecer, tá, gente? Se ainda não assistiu, assista, certo? Então, ó, o que acontece ali, ó? Justaposta simplesmente é o quê, ó? É colocar lado a lado, tá? São orações que estão uma do lado da outra. Então, quando eu digo assim, ó, eu comi pão, viu? Bebi açaí, por exemplo. Vamos colocar aqui, essa bem aqui, ó. Aqui eu tenho duas orações. Professor, como é que o senhor sabe que o senhor tem duas orações? Porque eu tenho um enunciado de sentido completo. Eu tenho aqui uma sequência de palavras vinculada a uma situação de comunicação. Então, eu comi tem sentido completo. Eu posso só colocar aqui, eu comi um bolo, por exemplo. Tá? Mas, ó, cada enunciado desse eu tenho um verbo. Eu tenho verbo aqui, eu tenho verbo aqui. Então, como tem aqui enunciado de sentido completo, entenda que eu coloquei, eu comi um bolo, tá? Aqui, ó, ok? Então, aqui eu chamo de oração e aqui eu chamo de oração, ok? Por causa do verbo aqui, ó, por causa de enunciado de sentido completo. Então, essa vírgula, ela está simplesmente ligando duas orações, que são justaposta e assindética. O que é que significa assindética? Significa que são orações que não têm nenhum síndeto, do grego síndeto, ou seja, nenhuma conjunção. Então, professor, o que são orações coordenadas sindéticas? Uma tem conjunção. Então, quando eu digo aqui, ó, eu bebi açaí, né? Você que é paraense sabe do que eu estou falando, ok? Eu bebi açaí sem açúcar, só com farinha, ok? Eu bebi açaí, mas não enchi. Aí você ia dizer, poxa, pessoal, precisa que dizer que não gostou. Não gostou, é você que não gostou. Então, ó, eu tenho aqui duas orações, ó. Eu tenho uma oração que não tem conjunção e eu tenho outra oração que tem conjunção. Então, essa aqui eu vou chamar de oração coordenada assindética. Na minha aula eu explico isso detalhado. E essa aqui eu chamo de oração coordenada sindética adversativa. Tá? Isso eu explico na minha aula de maneira detalhada. Assista lá. Então aqui não tem nem jeito de errar. E o que é o aposto, professor? Tá dizendo aqui que é para separar o aposto. Também eu te explico. Presta atenção. Tá? É a banca. Pode colocar aposto. Aposto, gente, é um termo acessório, tá, da oração que ele serve para explicar o elemento anterior. O princípio é de explicar isso, tá? Então, vamos dizer assim, que eu digo assim, ó. O Brasil é um país... O Brasil é um país, ponto.
Pronto. Aí o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar aqui, ó, o Brasil, viu? Aí eu vou dizer o que aqui, ó? Nação Tupi Guarani, por exemplo. Só um exemplo aqui, tá? Rapidinho. É um país. Por exemplo, tá? O que foi que aconteceu? Olha a diferença da primeira oração para essa segunda. Eu praticamente disse a mesma coisa. Só que nessa, eu coloquei aqui essas palavras para explicar o Brasil. Para colocar uma informação a mais. Ou exemplificar, ou restringir, ou ampliar. Então, isso aqui é o que nós chamamos de quê? De aposto. Então, esse termo acessório aqui da oração que serve para explicar um termo anterior ou posterior, dependendo da posição que eu coloque. Então, o que é que a norma culta diz? É obrigatório você colocar, grafar, assinalar o aposto com vírgulas. É o que acontece aí, por exemplo, se não, estaria Deus, aí vírgula, entidade religiosa, Oxalá, vírgula. Então não está acontecendo isso. Então não tem como dizer que é a alternativa C. E predicativo é o quê? Nós temos o predicativo do sujeito. Falei que você ia aprender muita coisa aqui nessa aula, tá? Pega aí, anota aí. Predicativo do sujeito, aqui, ó, tá? A ler, é, vamos colocar aqui, sábio. O que acontece? Ó, nós temos o verbo de ligação. Vou explicar isso numa outra aula, numa outra prova. É verbo de ligação. O que acontece? Como diz aqui, ele não é um verbo que a gente chama de nocional. É um verbo relacional. Só serve para ligar aqui o sujeito ao atributo do sujeito. Ou seja, que esse atributo é o quê? É uma qualidade nesse caso aqui. Ou seja, é uma palavra, né, que pertence à classe de palavras chamada de adjetivo. Só que aqui eu não vou chamar de adjetivo. Eu vou chamar o quê? Como é um atributo do sujeito, aqui vai receber outro nome que nós chamamos de predicativo do sujeito. Anote isso aí, viu? Tá? Tá? Predicativo do sujeito. Então não existe isso aqui. E também não pode ser a letra D, porque a vírgula não está separando a oração intercalada. Professor, o que é oração intercalada? É uma oração inteira que eu coloco dentro de outra, tá? Então, deixa eu ver aqui se eu colocar um exemplo. Isso aqui acontece muito na redação e às vezes o aluno ele erra, não consegue acertar, tá? Então, vamos lá, um exemplo de oração coordenada. Então, vou colocar aqui, ó, tá? Essa é a primeira aula, vírgula, ainda que seja só o começo. Vou colocar aqui, tá? Estou escrevendo bem rápido, vírgula, ok? Do professor Alessandro, tá? Coloquei Alessandro aí, ó. Então, olha aqui, ó, aqui eu já tenho uma oração. Essa é a primeira aula, ó. A oração qual é? Ó? Essa é a primeira aula do professor Alessandro. Só que dentro aqui dessa oração, eu coloquei outra. Professor, como é que o senhor sabe que é oração? Está aqui o verbo. Ainda que seja só o começo, tá? Então, essa é a primeira aula do professor Alessandro. Aí eu coloquei aqui, ó, uma oração dentro dela. Então, também não é o que nós temos aqui, ok? Então, como eu falei, só se você não estudar, tá? Que você vai errar esse tipo de questão aqui. Então, tá dando para entender? Tá? Eu espero que sim, espero que esteja dando para ilustrar aqui, te dar total clareza aqui, são 10 questões, tá? Em outra prova, como eu falei, eu vou comentar também 10 questões, todos os conteúdos, todos os assuntos, tá? Dizendo se tem erro, se não tem erro, dizendo se o gabarito está errado, se está certo. Por quê? É que eu vou te passar segurança, tá bom? Como um professor experiente nessa área de língua portuguesa, de redação, de literatura, tá? São mais de 15 anos dando aula, cara, e estudando, né? Não é possível, tá? Que, claro, que eu sou do tipo que não sei tudo, sempre eu estou lendo, acompanhando as mudanças,
Principalmente nessa área de concurso público, eu preciso te passar aqui a certeza, aquilo que você tem que, conhecimento que você vai precisar para passar. Então, finalizando, questão 10, outro gênero textual. Tira, que é esse tipo de gênero aí que tem a intenção de normalmente proporcionar humor, né? Vai depender, no caso aí, humor crítico, ironia, enfim. Então, segundo a tira, de novo, ó, compreensão. Segundo a tira, não é segundo você, não é infere-se, não é conclui-se, não é deduz-se, viu? É segundo, ou seja, questão de compreensão. Vamos ler, né? Nós vamos relacionar só a imagem? Não, professor. Não relacionar só as palavras? Não, professor. Os dois, exatamente. Está aqui, ó, 3 personagens, 2 garotinhos. Aqui não, um garotinho, uma garotinha. E um, acho que é um adolescente, né? Pelas características que tive aqui. E equipamentos. Aqui aparenta ser um notebook, não é isso? E aqui fita, pendrive, por aí vai. Vamos ver lá? É impressionante como a tecnologia deixou várias ferramentas obsoletas nos últimos anos. Antigamente, a gente gravava tudo em disquete, depois veio o CD, o DVD e agora todo mundo usa pendrive, né? Isso aqui ele falando e achando que ele está num universo novo, né? Ainda diz, ó, que moderno. Olha só a expressão facial dos personagens. Aí a menina fala, ó, é sério que ele ainda não usa a nuvem? Ou seja, então, o que é que dá para compreender aqui, ó? O rapaz, né, o adolescente, pensando que ele é tão moderno, tá? Então tem uma coisa aqui que é mais moderna do que o equipamento que ele falou que é o pendrive, que é, no caso, a nuvem, né? Então a gente tem o Bluetooth, o professor nem usa isso, não sei nem o que é isso. Enfim, você entendeu, né? Vamos lá. Segunda tira. Segundo a tira, não é segundo a você. A sociedade vem acompanhando simultaneamente as tecnologias, de acordo com a tira? Não. A resposta está errada. Ok? De acordo com a tira, está aqui o exemplo, né? Que ele não está acompanhando, que aprova o menino aqui, e ele mesmo coloca no discurso dele, né? B. As pessoas não precisam, as pessoas, segundo a tira, as pessoas não precisam aprender mais rápido, segundo a tira? Claro que não, né? Então isso aqui não procede. Tanto que ele já virou aqui obsoleto, que ele mesmo que falou, né? Senão, como é que ela vai aprender a colocar arquivos na nuvem, por exemplo? C. A tecnologia está evoluindo mais rápido do que a capacidade humana, segundo a tira, alternativa correta, gabarito da questão. Sim, né? Porque nós temos isso aqui, tá? Então a tecnologia está evoluindo mais rápido do que a capacidade humana. Então, na condição dele, tá? Pendrive é o, vamos dizer assim, é o último lançamento, é a revolução. Mas já tem um sistema que bem melhor, bem mais ágil, totalmente diferente, que não precisa carregar nada, que as personagens indicam aqui. Então a tecnologia ela está evoluindo de maneira mais rápida do que a capacidade humana. Vamos ver a alternativa D aqui, né? Rapidamente, todos deixam as ferramentas antigas e só usam as novas. Olha, preste atenção aqui quando a banca coloca advérbio, tá? Então, todos deixam as ferramentas antigas e só usam as novas. Rapidamente, é isso? Se fosse todos deixam pela tirinha, tá ok, né? Mas rapidamente não, né? Por quê? Esses aqui já deixaram as ferramentas antigas, mas ele não. Ele ainda continua o quê? Usando o pendrive, ao passo que elas pressupõem, ok? De acordo com a tira, viu? Não é no meu entendimento, pressupõe que se elas conhecem, tá? É porque estão dizendo, ó, olha só o advérbio aqui, olha que interessante, ó. É sério que ele não usa a nuvem? Tá? Professor, hoje colocou ainda, já, exatamente, eu quero te citar aqui o ainda, justamente porque esse ainda, ele é um pressuposto para dizer o que, ó, ele não usa a nuvem, ainda, mas eles dois já usaram. Só o ainda expressa isso aqui. Quer aprender mais sobre esse assunto? Assista a minha aula sobre pressuposto do meu antigo canal, mas que foi feita aí com muita qualidade para você aprender mais sobre a língua portuguesa, ok? Então, gente, essa foi a nossa primeira série de comentando, tá? Questões da prova da banca, tá? Do Instituto Consulpan, né? Não é Consuplan, não, ok? Então, um abraço aí e até a próxima aula, se o Papai do Céu continuar permitindo. É isso. E
É claro, não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, seu comentário e a sua sugestão. Um abraço do professor Alessandro.